Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem participado conosco, tem estado com a gente por esses dias, nos acompanhando nesta série com o título Não Sou o Crente que Eu Era. Quais os fatores que têm contribuído para que eu não seja o crente que eu era? Desses eu citei 4. Tá? Nós estamos no terceiro episódio dessa série. Lembrando que o primeiro foi a introdução, tá? O primeiro tópico nós falamos sobre a oração. E no segundo tópico, que é hoje, estarei falando sobre a leitura bíblica. A leitura bíblica é indispensável para que nós tenhamos uma saúde espiritual e um bom desenvolvimento na obra de Deus, como servo de Deus e como servo de Deus na intimidade com Deus e como servo de Deus no serviço cristão. Bora lá? Vamos lá. Leitura bíblica. O livro, os Salmos e o versículo que eu escolhi hoje está escrito em Salmo 119, versículo 11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso aqui foi uma palavra. É o livro de Salmo, nós sempre endereçamos a Davi, né? Mas esse salmo aqui ele foi escrito. Ele tem uma sequência aqui ele foi dividido em seção. O Salmo 119 ele foi dividido em seções, e esse aqui está na seção Bet, certo? Diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O verso 12 diz: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. O verso 13: com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Olha, por que a leitura bíblica ela é essencial na vida do cristão? Tá? Vou falar desse tópico aqui e não vou citar muitos pontos para não ficar muito grande o vídeo. Por que a leitura bíblica ela é imprescindível e importante na vida do cristão? A Bíblia Sagrada ela é como um manual de conduta e fé na vida do cristão. É nela que estão escritos os preceitos de Deus, a vontade de Deus. É nela que nós encontramos experiências vividas pelos homens e mulheres que viveram antes de nós e que deixaram experiências boas e ruins. As boas é para nós absorvermos e praticarmos. As ruins, as experiências ruins que a Bíblia Sagrada ela mostra que aquele indivíduo que entrou por um caminho tortuoso, fora da vontade divina, ele não foi um homem bem-aventurado. Há pessoas que leem a Bíblia como se lê um livro direto. Tem pessoas que pegam um livro e todo dia lê um capítulo. É bom? É o jeito que a pessoa encontrou para ler a Bíblia. Mesmo que a pessoa, o membro de uma igreja, servo do Senhor, mesmo que ele ler a Bíblia apenas direto, às vezes ele nem entende muito do que ele está lendo, ele escolhe uns salmos. Há cristãos que gostam de ler somente salmos. Há aqueles que gostam de ir lá na caixinha de promessa e tirar o versículo e ler. Falar nisso, essa caixinha de promessa ela é engraçada. Eu já participei de reuniões de oração que a pessoa tirou lá na caixinha de promessa um versículo bíblico. Só que no versículo bíblico, na caixinha de promessas, estava dizendo para ele
se consertar. E achei engraçado que por 3 vezes a pessoa foi trocar o versículo e por 3 vezes a caixinha de promessa, ele tirou da caixinha de promessa o versículo dizendo para ele se acertar. Então as pessoas gostam da caixinha, alguns gostam, hoje quase não vejo usar muito mais a caixinha de promessa. As pessoas gostavam da caixinha de promessa para tirar o versículo que lhe agradava. Quando ela pegava na caixinha de promessa um versículo que não lhe agradava, ela trocava o versículo, né? Para tirar aquele versículo e dizer, é esse aqui que o Senhor quer falar comigo. Então, há pessoas que leem a Bíblia como um livro, lê direto. Alguns começam no Gênesis, no mês de janeiro, e querem terminar ela em um ano, em dezembro, terminando de ler o livro de Apocalipse. Você vai dizer, Marcos, mas isso é errado? Não, não é errado. Não é errado a pessoa ler a Bíblia dessa forma. Porque de qualquer forma ele está lendo alguma coisa da Bíblia Sagrada. Nessa leitura que ele vai fazer, ele vai tirar algum proveito para ele. Mas importante é que ele está lendo. Beleza. O outro sim da leitura bíblica é quando eu quero ler a Bíblia por assunto, por tópico. Eu quero um tema. Por exemplo, Jesus gostava de falar aos discípulos de acordo com o que estava acontecendo. Jesus gostava de ver o que estava acontecendo na sociedade e passar para o discípulo. Lembra uma vez no livro de Lucas o que ele falou? Olhai para a figueira, olhai para as demais árvores, olhai que está próxima a colheita. Ele não citou essas palavras, por quê? Porque essas palavras falavam do cotidiano das pessoas, mas ao mesmo tempo ele conseguia extrair dali uma mensagem para falar com seus discípulos. E as pessoas hoje vivendo nesse contexto que nós estamos vivendo, o crente, o servo de Deus, ele precisa ler temas que esteja encaixado no atual momento que estamos vivendo, para que ele possa entender realmente o que está acontecendo com a sociedade e em que nível está a vontade de Deus, né? Para que ele possa descobrir também a paciência de Deus, a palavra de Deus. Geralmente, quando alguém está em má situação, é muito comum você ouvir no meio cristão as pessoas já dar como sentença aquela pessoa, o estado daquela pessoa, simplesmente porque a pessoa não está cumprindo os preceitos da palavra de Deus. Há pessoas na casa de Deus, no meio cristão, que já condenam aquela pessoa, simplesmente por não conhecer as misericórdias de Deus. Na palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, o que diz a palavra do Senhor aqui? Eu não lembro, é um profeta que falou, não sei se é, as misericórdias do Senhor, olha lá, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha lá. É isso que diz na Bíblia Sagrada. Olha lá, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã. Então, na palavra de Deus, nós vamos descobrir que Deus, ele não é aquele Deus que vive punindo as pessoas. Ele tem um tempo, um dia específico para isso. Você está entendendo? Portanto, você sabe que existem pessoas que não têm um comportamento bom, não é crente como nós, mas ele consegue ser uma pessoa próspera, tem seus negócios. Pode ser de maneira estranha? Pode, mas ele usou a cabeça de alguma forma. Claro que não é para nós servos de Deus praticar o que certas pessoas praticam. Eu só estou dizendo que mesmo aquele homem ou a mulher sendo ruim que são, Deus ainda tem misericórdia daquela pessoa. E essas coisas nós só vamos descobrir na palavra de Deus. Conseguiu entender aí? Então, há aqueles que leem a Bíblia como um livro, direto. Não vou dizer que está errado, porque de qualquer forma ela está lendo. O importante é ela estar lendo.
Eu vejo pessoas, as pessoas mais idosas, elas têm essa metodologia. Eu vejo, e tem a outra forma de leitura, que é a forma de leitura por tema. Você vai ler a Bíblia por tema, por assuntos, que é o que eu estou falando agora. Que aí você vai entender o que está acontecendo na atualidade. Outro, sim, terceiro, assim, para fechar, é a leitura bíblica no devocional. O que é o devocional? O que é um devocional? O devocional é quando você lê para você. É quando você quer que Deus fale com você. De manhã cedo você vai. O que eu faço nas primeiras horas do dia? É o que eu mais gosto nas primeiras horas do dia. Nas primeiras horas do dia, eu levanto, faço a minha oração, eu vou lá, lavo o meu rosto, faço a minha oração, né? E depois de fazer minha oração, de lavar o rosto, fazer minha oração, eu vou lá, coloco a água do café no fogo, isso é coisa minha, levanto cedo, 5 horas da manhã, eu levanto esse horário sempre, 5 horas da manhã. Levanto cedo, coloco a água do café, lavo meu rosto, vou lá, faço minha oração, vou lá, pego a água do café, coloco no fogo, né? E vou agora abrir a Bíblia Sagrada enquanto a água está fervendo lá, e eu vou fazer o meu devocional diário. O que é um devocional? Devocional, né? Devocional diário, né? Significado. O que significa o devocional? Devocional é uma demonstração de devoção e admiração por algo ou alguma coisa, normalmente relacionado com aspectos religiosos. No âmbito religioso, o devocional é o período de tempo que uma pessoa separa para se dedicar a Deus, ou seja, fazer orações, agradecimentos, leituras e discussões sobre a Bíblia. Esse é o devocional. Você vai separar um tempo para você e Deus, que agora você vai ler a Bíblia Sagrada. O que o salmista disse aqui? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No versículo 105 desse mesmo Salmo 119, o que está dizendo? O que está dizendo aqui no verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é quando eu estou valorizando os conselhos de Deus na minha vida. Através da leitura bíblica, eu vou descobrir os conselhos de Deus na minha vida. O que Deus realmente quer para a minha vida. Você quer ver uma coisa interessante que acontece com a gente quando a gente lê a palavra de Deus? Por que a gente precisa colocar Deus na nossa vida como um todo? Por que a gente precisa... É importante que Deus participe da nossa vida. É importante que Deus esteja envolvido com a gente. Por quê? Porque quando Ele está envolvido com a gente, nós nos sentimos direcionados pela sua palavra, né? Porque nós temos os nossos projetos, nossos planos, mas e se eles não derem certo? E se os nossos projetos não derem certo? Igual está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler para você aqui, para você entender no livro de Tiago. O que diz o livro de Tiago? O livro de Tiago diz que nós erramos. Ó, Tiago capítulo 4, verso 13. Diz lá, ó, a falibilidade dos projetos humanos. Por quê? Nós tudo confiamos na nossa força, confiamos no nosso dinheiro. Tá certo, precisamos disso tudo. Mas a nossa mente não tem que estar sempre cheia dessas coisas e se esquecermos dos conselhos de Deus. Aí as pessoas fazem o quê? Que está escrito no capítulo 4, verso 13 de Tiago. Verso 13 diz assim: Ei, agora vós dizeis hoje,
Ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas gloriais vós em vossas presunções, toda a glória é tal como esta maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Como que você vai ser um servo de Deus se você não coloca Deus na sua vida, nos seus projetos? Então, você tem uma leitura diária, bíblica diária. Eu estou só dando uma prévia desses assuntos, são assuntos longos. E você talvez não vai ter tanta paciência de assistir assim. O outro vídeo deu 22 minutos, esse já estamos indo nos 16 minutos, o primeiro deu mais de 30. Então o que eu quero dizer para você, o servo de Deus, ele precisa ter uma constante, assim como eu falei no vídeo anterior, nós precisamos ter uma constante naquilo que fazemos. E uma das constantes que nós precisamos ter é a leitura bíblica da palavra de Deus. Quando eu não entender aquilo que eu estou lendo, eu vou perguntar a alguém que já tem um conhecimento melhor do que o meu. Na vida cristã, o que importa na nossa vida é o nosso estado de humildade. Quando não sabemos, perguntamos. Quando não entendemos, perguntamos. Pedimos esclarecimento. Então, essa é a importância. O crente que é um fiel leitor da palavra do Senhor, ele não tropeça. Mesmo que venha as adversidades da sua vida, ele não tropeça. Ele está firme. Ele não abandona o Senhor, ele não abandona os seus irmãos, ele não pratica, não anda praticando o pecado, porque a palavra de Deus está no seu coração. Então é muito importante o crente fazer isso. O que está escrito na palavra de Deus? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento quando nós buscamos. É fato que nem todos estudarão a palavra de Deus, nem todos serão leitores da palavra de Deus. Mas se você que sabe ler, aqui na congregação onde eu estou, temos uma irmã que ela está aprendendo a ler agora. A minha esposa está terminando de alfabetizar as irmãs, pelo menos para aprender a assinar o nome, ler o seu nome. Você precisa ver a alegria da pessoa quando aprendeu a fazer o seu nome. Pessoas que conseguem ler uma palavra, um versículo, parece que ela achou uma pedra de ouro. Agora, e aqueles que têm condições, têm os olhos bons, a vista boa, têm saúde, têm condições e não faz? Então é necessário, sim, pelo menos nós temos o nosso devocional diário. Outra coisa importante também, eu preciso ler a palavra de Deus, mas eu preciso também procurar entendê-la. Quando eu estou numa igreja, num dia de estudo bíblico doutrinário, o que eu faço? Eu levo a minha Bíblia, a minha cadernetinha, compro um caderninho, eu sempre gostei de fazer isso, compro uma cadernetinha, e ali você anota. Você pega e anota. Pega na caderneta e você... Desculpa que a sirene está tocando. Você vai anotar os pontos importantes. Aquilo que você tem dúvida. O pastor falou naquilo ali. Você vai e anota. Chegar à sua casa, você vai sentar uma hora, se tiver um tempo. É impossível. Em 7 dias durante a semana, nós temos um tempinho para fazer isso. Com toda a minha correria, dá para fazer. Agora, você vai pegar uma cadernetinha dessa, vai anotar. Anota os versículos, chega em casa, você lê, explora aquilo que você estudou. O que mais está acontecendo hoje em dia é que as pessoas, quando começam a ouvir uma palavra, já começam a questionar. Questiona o modo que o ensinador está falando, questiona o versículo que ele leu, questiona
que ele não deveria ter falado aquilo. Então, quando ele perde esse tempo todo questionando coisas que ele ainda nem ouviu direito, os ouvidos dele não conseguem ouvir realmente a mensagem que Deus quer colocar no coração dele. Então, quando a palavra, nós estamos ouvindo uma palavra, nós temos que parar e ouvir essa palavra. Eu conheço um pastor que ele falou que ele presidiu uma igreja na Europa, e lá na Europa eles têm, as pessoas, quando vai ouvir alguém falar, né, num país que ele estava lá, diz ele que as pessoas ficam paradas te ouvindo. Ninguém fala nada. Um pregador daqui do Brasil for pregar lá, ele vai achar estranho, que eles vão ficar ouvindo, eles querem ouvir o conhecimento daquele que está ensinando, para tirar suas conclusões. Agora, quando nós vamos para um estudo bíblico, um dia de estudo bíblico doutrinário, e nós não conseguimos absorver aquilo, por quê? Por que eu digo isso? Sempre tem o estudo bíblico doutrinário, os cultos, as palavras estão sendo faladas pelos pastores, pelos obreiros da igreja. Por que ainda tem crente que está vivendo ao avesso daquilo que Deus quer? Por que tem crente divididos dentro da igreja? Por que tem crente de mal dentro da igreja? Por que tem crente que não se fala dentro da igreja? Por que tem crente praticando torpeza dentro da igreja? Por que tem adultério? Por que acontece o adultério? Por que acontece a prostituição? Então, mesmo que a palavra, por mais rígido que seja aquele ensinamento, o ser humano ele ainda erra. Por quê? O obedecer está na cabeça do ser humano, ele obedece se ele quiser. Não é uma imposição. A palavra de Deus, ela não é uma imposição. É aquilo que eu falei na palavra anterior, que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é um desejo pessoal meu de absorver o que a palavra está me dizendo. Outra coisa é interessante. Geralmente, nós julgamos o ensinador também. Às vezes, dependendo do tipo da pessoa que vai ensinar, fulano. Foi assim que Natanael falou de Jesus. Quando Filipe apresentou Jesus, eu vi o mestre. Natanael falou assim, porque Jesus vinha de uma cidade pobre. Natanael falou assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é uma vila de pobre. É a mesma coisa que uma pessoa que mora num lugar muito pobre demais, e de repente ele se forma na faculdade. Alguém vai dizer assim, mas ele conseguiu? Então as pessoas às vezes é julgada pela sua estatura, pela sua cor, pelo seu jeito, por ser de casa. E quando eu faço esses pré-julgamentos, eu não consigo absorver a palavra que Deus quer colocar. Nós podemos ouvir se você pegar todos os irmãos de níveis diferentes, desde o acadêmico até aquele que é do primário, você vai perceber que cada um tem mesmo que tenha uma linha de raciocínio, cada um tem uma mensagem de Deus para entregar para a gente. Às vezes, no nosso pré-julgamento, nós não conseguimos ouvir a mensagem de Deus naquela pessoa. Todo mundo julga o samaritano. O samaritano era um povo que não se dava com o judeu, não é verdade? Mas o samaritano deixou uma mensagem que o judeu não deixou, que o sacerdote não deixou, que o levita não deixou. Ele deixou uma mensagem de compaixão pela vida, de compaixão pelo próximo. E que às vezes nós, dentro da casa de Deus, nós não aprendemos. Nós não conseguimos aprender. Nós levamos a vida muitas das vezes voando ao bel prazer. Se apresentamos no conjunto, se apresentamos individualmente, ocupamos o nosso espaço, falamos um pouco quando nos dá a oportunidade, mas não aprendemos ainda. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos separar um momento a sós com Deus. E eu faço isso. Todos os dias de manhã levanto cedo para tirar o meu momento com o Senhor. Se o meu dia não foi bom, não tem problema. Eu sei que eu vou enfrentar o desgaste diário, os problemas diários. Eu sei que
que os problemas virão, as dificuldades virão. Eu sei, eu também, se você tem conta para pagar, eu também tenho. Você está entendendo? Então, só porque nós temos conta para pagar, nós temos problemas para resolver, nós vamos deixar de ser um bom cristão observador? Então nós precisamos disso. Tem gente que tem preguiça de ler. O ser humano, desculpe a franqueza, talvez você vai ficar chateado comigo, de tudo que nós fazemos na nossa vida, de ações, nós temos um instinto primitivo em buscar o que comer. Se você solta um cachorro de manhã cedo, para ele poder, igual aqui em casa temos um cachorro que só, você solta ele, uma das coisas que ele faz é procurar o que comer. Mesmo que ele comeu a ração ali, ele vai procurar o que comer. Não é porque ele está com fome. Nós temos um instinto primitivo. Nós só de trabalharmos pelo pão. Aí às vezes nós vamos doentes, passando mal, quebrado, sem condições. Nós vamos, por quê? É para não ficarmos com fome. Mas daqui a pouco a nossa vida vai ser, Jesus vai fazer conta com a gente. E se nós não prepararmos a nossa alma para encontrar com Deus, que adiantou viver? Então o que eu quero dizer para você nesta manhã, neste vídeo que eu estou gravando para você, que eu estou fazendo aqui para você, para te ajudar de alguma forma, que você não venha me ter como uma pessoa que está querendo sobrepor você, querer ser mais sábio do que você. Não, eu simplesmente estou me unindo a você para te ajudar a chegar no céu. É isso que eu quero. E a leitura bíblica da palavra de Deus, sendo um leitor fiel da palavra de Deus diariamente, tendo pelo menos 5 minutinhos de leitura, que não vai te atrapalhar no seu dia, será imprescindível para você, até nas suas tomadas de decisão. A leitura bíblica, você sendo um bom leitor da palavra de Deus, na sua tomada de decisão, nas suas relações com as pessoas, a leitura bíblica vai te ajudar. Tá bom? Eu não sei se eu consegui atingir as expectativas, mas tá aí uma palavra dessa série que nós estamos falando. Eu não sou mais o crente que eu era, ou não consigo ser o crente que eu era. Fervoroso, espiritual, amoroso, né? Aquele crente que busca comunhão sempre. O que está acontecendo comigo? Por que eu não converso com meu irmão? Por que eu tenho problema? Por que eu não sou mais aquele crente? Por que eu estou afastado da igreja? Por que eu estou em casa? Se eu deveria estar lá junto com meus irmãos, pegando no arado. O que aconteceu comigo? Tudo isso eu preciso visualizar, né? E a palavra de Deus, ela irá me mostrar o caminho que eu devo seguir na obediência de Deus. Ela me mostrará o caminho que eu devo seguir no respeito à minha pessoa. Eu tenho que respeitar. A palavra me mostrará que eu tenho que respeitar a mim mesmo. A palavra me mostrará que eu tenho que respeitar o meu próximo. A palavra me mostrará que eu tenho que respeitar a minha esposa. Ela me mostrará que eu tenho que respeitar o meu esposo. Ela mostrará ao jovem, aos filhos, que eles deverão respeitar os seus pais. A palavra mostrará que nós temos que respeitar as autoridades. Ela nos mostrará que nós temos que respeitar os nossos pastores. Ela nos mostrará que nós temos que respeitar os nossos patrões. Ela nos mostrará que nós temos que viver uma vida de comunhão com as pessoas. Somente a palavra de Deus nos mostrará estas coisas. E se fizermos isso, sem fazer festa, barulho, Deus certamente abençoará a minha vida, a vida da minha família e a vida de todas as pessoas que se aproximarem de mim. Porque o cristão ele precisa ser um canal de bênção na presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê uma próxima oportunidade. E nós estaremos falando amanhã, tá bom? Se tudo der certo, tá? Estaremos falando, hoje nós falamos da leitura bíblica. Amanhã estaremos falando do tópico obediência. E o outro tópico próximo à obediência é comunhão. Esses 4 itens são fundamentais para que nós possamos ser um crente fiel, permanente, obediente ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.